Oi, juniores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lê e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma mulher que é exemplo de força, que é exemplo de honra, que é exemplo de boas escolhas. A gente vai falar um pouquinho sobre Ruth. Você conhece a história dela? Lembra? Não? Então fica tranquilo que a gente vai embarcar nessa viagem. Então você se embrulha na coberta, pega sua Bíblia, pega seu Nescau e vem comigo para mais uma aula de EBD Juniban. Pessoal, a nossa aula de hoje é a aula número 7, daquela revistinha que vocês estão acompanhando, Os Heróis do Antigo Testamento. Se você tá com a revistinha, pode abrir na aula que a gente vai acompanhando. Se você não tá com a revistinha, você pode abrir a sua Bíblia em Ruth, do capítulo 1 ao capítulo 4. E é lição de casa vocês lerem essa história depois, tá? Agora é aquele momento que vocês pegam o caderno, aquelas canetas, sabe? Aquelas canetas gel, cor jabuticaba, aqueles marca-texto bonito, e você deixa do seu ladinho, porque é bom vocês escreverem tudo que a gente conversar agora. No final vai ter até um desafio para vocês. Então vem comigo. Gente, Ruth, ela era nora de Noemi e Elimeleque. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. A gente vai voltar nesse túnel do tempo para conhecer como foi o desenrolar. Noemi era casada com Elimeleque e eles tinham 2 filhos. Eles partiram para Belém para buscar fartura para a família. Naquela época era uma situação bem diferente do que a gente tem hoje em dia. E nessa viagem em busca de fartura, Elimeleque acabou falecendo. E Noemi se viu sozinha com os 2 filhos, voltando para Moabe. Eles ficaram lá cerca de 10 anos. E nesse meio tempo, os 2 filhos de Noemi se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma delas era a Orfa, a outra delas era a Ruth, a nossa personagem principal. O que aconteceu é que depois de 10 anos, mais ou menos, os 2 filhos vieram a falecer, deixando as 3 meninas sozinhas. Só que Ruth era uma pessoa muito boa, assim como Orfa, e elas não tinham coragem de abandonar Noemi, de deixar a Noemi sozinha. E naquela época era muito difícil ser viúva, porque todas as terras pertenciam à família do marido. Naquela época, a Noemi sentou com as 2 meninas e conversou com elas, dando o conselho de que seria bom se elas voltassem para a terra natal e voltassem a viver como os pais. Só que elas gostavam tanto, tinham tanto respeito, tanto cuidado pela Noemi, que elas não conseguiam simplesmente largar e ir embora. Depois de muito tempo e de muita conversa, Noemi convenceu Orfa a voltar para casa da família. Mas Ruth, quando foram ter essa mesma conversa, disse para a sogra um dos versículos que eu considero um dos mais bonitos da Bíblia. Agora é a hora que você anota. Tá lá em Ruth, no capítulo 1, o versículo é o 16. Ela disse assim: "Não insista para que eu te deixe, e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei. Aonde quer que tu pousar, pousarei eu. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E que Deus me castigue se outra coisa que não seja morte me separar de você." Aqui a gente já consegue ver um exemplo muito bonito de honra, de fidelidade. Ruth foi fiel à promessa que ela fez para Noemi e para a família dela no momento em que ela se casou com seu marido. E essa história vai ficar ainda melhor, porque Noemi, então, com a Ruth, decide voltar para a cidade natal delas, porque lá elas tinham a família de Elimeleque. Daqui a pouco vocês vão conhecer quem é o Boaz nessa história. Outra coisa bem legal que é válido destacar é que naquela época, as mulheres viúvas, quando não tinham mais como se sustentar, elas iam para as vinhas ou para as plantações. E elas passavam um dia colhendo migalhas ou colhendo coisas que o pessoal que trabalhava na plantação deixava passar. Então, Ruth e Noemi começaram a trabalhar no vinhedo de um homem chamado Boaz. Boaz era um dos parentes de Elimeleque, tá? Um parente, se não me engano, de 2º, 3º grau. Então, não eram tão próximos. Mas ele aceitou tanto Ruth quanto Noemi para trabalhar no vinhedo dele. Quando Boaz foi conhecer Ruth, ele se encantou por ela. E ele até falava pro pessoal que trabalhava com ele lá na plantação, para o pessoal deixar, sabe, cair ali uma migalhazinha ou cair um vinhedo ali um pouquinho a mais, para que elas pudessem ter esse sustento. Aqui a gente vê como Ruth e como Noemi cuidaram uma da outra.
Nessa época, Noemi também trocou o nome dela, pedindo para ser chamada de Mara. Noemi significava naquela época uma mulher que tinha uma vida feliz. E não foi bem isso que aconteceu depois que o marido e os filhos faleceram. Então, ela mudou o nome dela para Mara, que naquela época queria dizer uma mulher que vive amargurada. Ruth queria cuidar da sogra. Então, a sua sogra, conversando com ela ali ao longo da noite, deu um conselho. E foi aqui que a gente começou o desenrolar da nossa história. Noemi aconselhou a Ruth a, no final do dia, no início da noite, se deitar nos pés da cama de Boaz, para que Boaz cuidasse dela. E a Ruth tinha uma decisão para tomar: seguia ou não o conselho da sogra. Ruth seguiu o conselho da sogra. E no final do dia, ela se deitou aos pés da cama de Boaz. Boaz acordou no meio da noite, encontrou Ruth ali deitada e Ruth pediu: cuide de mim, a sogra, pois a gente é única, né? Fomos as que ficaram. E Boaz tinha tanto carinho, tanto cuidado, ele tinha se encantado tanto por Ruth que ele aceitou. Naquela época, um parente poderia cuidar da viúva, né, se fosse um parente mais direto. E nessa linha de sucessão, tinha um outro parente de Noemi que poderia pegar a terra e a herança que tinha ficado de Elimeleque. Tá confuso porque é muita informação, né? Calma que tá chegando na parte boa. Quando eles conversaram, Boaz falou que ele ia conversar com o pessoal e ele ia tentar puxar Ruth como mulher dele, para que, claro, ele pudesse cuidar de Ruth e pudesse cuidar de Noemi também. O que acontece é que eles fizeram um acordo e, de fato, Boaz conseguiu se casar com Ruth. Tá, Lê, não entendi. A história ela é de Ruth, ela é de Noemi, ela vai contar sobre Boaz. Gente, o que eu quero conversar com vocês é que esses 3 personagens trazem pra gente uma lição que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Noemi poderia muito bem ter deixado Ruth pra lá, ter ido pra terra dela, né, ficado sozinha com os parentes do marido. Mas não, ela aceitou a escolha de Ruth de ficar. E também passou pra Ruth todo o conhecimento e todos os conselhos que ela tinha. É tipo mãe, sabe? Quando você acha que ela tá brava, mas ainda assim ela pega no colo e dá aquele conselho gostoso. Ruth poderia muito bem jogar tudo pro alto e deixar a sogra lá sozinha passando fome. Mas não, ela honrou a promessa que ela fez e ela ficou com a sogra até o final dos dias, honrando e obedecendo a todos os conselhos. E Boaz poderia muito bem nem ter dado bola pras meninas, deixado elas lá no vinhedo, catando as migalhas a vida toda. Mas não, ele foi uma pessoa bondosa, ele escolheu cuidar delas. E é isso que eu quero entrar com vocês nessa conversa. A gente fez um resumo de toda a história de Ruth. E aqui a gente consegue ver como Ruth fez boas escolhas. E a gente também pode fazer boas escolhas ao longo do nosso dia a dia. E não são escolhas simples no sentido de qual é melhor, se é Toddy ou Nescau. Até porque todo mundo sabe que Toddy é mais gostoso. Mas são escolhas que podem ou não ter um impacto bom ou ruim. Vamos conversar de um jeito mais prático. Sabe aquela prova que tá super difícil, é prova surpresa, e tem aquele seu amigo do lado que é super nerd e tá preparado porque estudou? Você tem 2 opções. Ou você faz a prova com aquilo que você estudou, ou você cola do amigo do lado. Ou então, quando a mãe vem e dá aquela bronca porque você simplesmente não arruma a bagunça do seu quarto. Acontece comigo também. Você pode simplesmente responder e brigar com ela doidado, ou você pode simplesmente honrar a sua mãe e obedecer ao pedido que ela te fez. O que eu quero trazer para vocês é que todos os dias a gente se depara com escolhas e que a gente pode escolher pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Já pensou como seria diferente essa história se Elimeleque não tivesse morrido? Ou então se Ruth tivesse aceitado e deixado Noemi sozinha, voltado para a terra natal dela? Ou pior, já pensou se Boaz não quisesse saber das duas? Seria bem diferente, né? Outra coisa que eu quero conversar com vocês é que no meio disso tudo, a gente consegue ver o cuidado de Deus com as meninas. Poxa, Deus não abandonou elas em nenhum momento. Elas tiveram o tempo todo amparadas e cuidadas. E é assim com a gente também. A gente sempre tem aquela dúvida, né? Aquela pulguinha atrás da orelha. Pode ser da dúvida mais simples, como a camisa azul ou preta, como pode ser aquela dúvida cruel, colar ou não numa prova.
O tempo todo, Deus tá cuidando da gente. Ele tá ali com os braços abertos esperando que você converse com ele, peça uma direção. Vamos pegar de exemplo esse tempo de pandemia agora. Gente, tá sendo super chato ficar em casa, né? Olha quanta coisa a gente podia estar fazendo. Indo pra igreja, tendo esse EBD de pertinho, ou então indo pros retiros. Mas não, a gente tá em casa, cumprindo o isolamento e orando para que Deus cuide de cada passo. E Ele tá à frente de tudo. E logo, logo isso vai passar. Então, a gente tem que guardar no nosso coração 2 mensagens. A primeira, independentemente de qualquer circunstância, Deus está com a gente, cuidando e provendo. E a segunda é que a gente pode e deve fazer boas escolhas. Boas escolhas alegram o coração de Deus. Quem assistiu a aula do Prof. Mateus na semana passada? Ó, aqui é para quem é aluno de EBD raiz. O professor Mateus trouxe pra gente um pouquinho sobre a história de Sansão. E ele mostrou, né, como Sansão foi desobediente. E Deus não se alegrou com isso, tirando a força de Sansão. Aqui, a gente tem o extremo oposto. A gente consegue ver um exemplo de obediência. Então, agora é a hora que você pega aquele seu post-it mais chamativo. Sabe aquele verde-limão? Esse mesmo. E você escreve o nome de Ruth e cola do lado da cama. Porque todos os dias, quando você acordar, você vai conseguir olhar o nome dela e você vai lembrar que Ruth é um exemplo de mulher a ser seguido. E hoje eu quero propor para vocês um desafio. Eu quero que ao longo da semana vocês anotem no caderninho de vocês cada boa escolha que vocês fizeram. Pode ser aquela boa escolha de ajudar a mãe em casa e lavar uma louça, vai deixar a mãe bem feliz. Como vocês podem simplesmente abrir mão de meia horinha de desenho para ler um pouquinho da Bíblia. Vai deixar o coração de Deus muito feliz. E no final da semana, eu quero que vocês olhem todas as boas escolhas que vocês fizeram, seja ela pequena ou não. E no final disso tudo, vocês vão conseguir ver como fazer boas escolhas não é uma coisa muito difícil. E que fazer boas escolhas alegra o coração de Deus. Poxa, Lê, mas a história de Ruth ensina pra gente só isso? Claro que não. E eu quero também que vocês leiam o capítulo de Ruth desde o capítulo 1 até o capítulo 4. E que vocês escrevam aqui nos comentários também outros exemplos de boas escolhas que esses personagens fizeram. Pode ser Ruth, pode ser Noemi, pode ser Boaz. Fica a seu critério. E essa nossa aula de hoje, gente, eu quero que vocês se lembrem de que fazer boas escolhas é um esforço diário. E que vocês não estão sozinhos nisso. Se vocês tiverem aquela dúvida ou não souberem como agir, vai pro seu quarto, dobra o joelho no chão e pede orientação de Deus. Ou então, chama a mamãe e o papai para conversar. Ou então, entra no WhatsApp e chama alguém da equipe Juniban. A gente quer caminhar com vocês. Então, eu quero que vocês façam esse desafio, guardem essa mensagem no coração e a gente se encontra na próxima aula do EBD Juniban. Combinado? Até a próxima!